os pilares da doutrina espírita são a existência de Deus, a reencarnação ou as várias existências, as variedades de mundos habitados, intercomunicação entre os dois planos da vida e o código de moral do Evangelho do Cristo. Continuando a leitura do livro Judas Iscariotes. Acesse o vídeo anterior para que você acompanhe essa história desde o princípio. Vamos dar continuidade então à leitura. Agradeço pela sua presença e pela participação aqui conosco. Vamos lá então. O estalajadeiro. Judas estava revoltado com o que lhe acontecera no templo. Assim que entrou na hospedaria, abriu seu coração ao estalajadeiro. Quando Judas lhe falou sobre as cartas pedidas pelo capitão do templo, o estalajadeiro explodiu numa ruidosa gargalhada. Ora, ora, falou o estalajadeiro ao jovem contrariado. E logo com Anás é que você queria falar? Ninguém menos que Anás, o sumo sacerdote? E diante de Judas espantado, ainda emendou. Se você começasse querendo falar com um dos escribas, talvez dentro de uns 40 anos fosse cheirar as sandálias de um dos sacerdotes menores. Judas protestou. Os sacerdotes deveriam me ouvir a mim e a todos. Afinal, eles não estão entre nós e Deus? O estalajadeiro observou. Ah, filho, você é um inocente. Esses doutores, vestidos de longas túnicas, se acham tão igual ou até maior que Deus. Lá estarão eles dispostos a descer de suas alturas para dar ouvidos e falar pessoalmente com gentalha como nós? Judas ficou com as faces avermelhadas. Deus é do povo, protestou Judas. E se os sacerdotes são os intermediários entre a terra e os céus, devem nos dar atenção e ouvidos para nos indicar os caminhos que nos elevam às alturas. O estalajadeiro resmungou, mastigando palavras. O que você está falando? Perguntou Judas. Estou remoendo pensamentos. Tolo. Você é um tolo, meu caro. Talvez você seja um visionário, como muitos dos profetas de nossa gente. Judas sentia-se esmagado. Sei que não sou muito religioso, confessou o estalajadeiro, baixando a voz e se apiedando do constrangimento e decepção de Judas. E por isso não me deixo enganar por esses que vivem do altar e se colocam muito longe de pessoas comuns como nós. Você me surpreende, Senhor. Quase confidenciando, o estalajadeiro complementou, ante Judas quase emudecido. Muitos outros jovens como você, que passaram por esta hospedaria, já sofreram o mesmo desencanto. E com um sorriso, sentenciou. Você, Judas, está mais para João do que para Anás e seus comparsas do templo. João? Estranhou Judas. De quem você fala? Algum sacerdote mais próximo do povo? Sacerdote? Não, afirmou o estalajadeiro. Falo é de um pregador de novos caminhos, que vive a falar com o povo e que prega contra a casa do rei Herodes. E vendo Judas curioso, informou. Esse tal de João dizem que lava os pecados dos que se arrependem nas águas do rio Jordão. E após ligeira pausa, completou. Você, Judas, poderá falar com João, mas não falará com Anás. E antes de retomar seu trabalho, o estalajadeiro assegurou. João lhe ouvirá e certamente apacentará seu coração. Judas aquietou-se, pensativo. No rio Jordão. Judas deixara a hospedaria. Descia agora ao longo do rio Jordão. Trazia dentro de si um mundo de esperanças. Por isso, embora cruzasse com outros viandantes, com muitos doentes e deserdados da sorte, tinha olhos apenas para buscar o lugar que lhe indicaram e onde poderia encontrar João. Lá chegou, encontrando uma pequena multidão. Alguém mais parou a seu lado. Entre esses, quem é João? Perguntou Judas, indicando o aglomerado de pessoas. Você jamais o viu? Não tive ainda essa oportunidade.
respondeu Judas. A pessoa a seu lado apontou alguém que estava à margem do rio. Você vê aquele homem com vestes de pelos de camelo com um cinto de couro? Esse é o tão falado João. Ah, é ele? E como que atraído pelo magnetismo de João, Judas procurou aproximar-se dele, acotovelando-se com a multidão, e na aproximação ouvia alguns falarem. Esse é um profeta que nasceu de novo. Entre as pessoas pelas quais passava, Judas notou a presença de alguns fariseus e alguns saduceus que vira no templo de Jerusalém. Estranhou tais presenças, mas percebeu que esses sacerdotes como que examinavam atentamente aquele homem, que se anunciava como sendo porta-voz de um novo caminho para Deus. Judas colocou-se tão próximo de João que quase o tocava. João atentamente ouvia alguns infelizes que se diziam pecadores e que queriam vida nova. E após confortá-los, encaminhava um a um ao encontro de seus seguidores, que os banhavam nas águas do Rio Jordão, criando-lhes novas esperanças. O reino de Deus está próximo, anunciava João. De repente, João ergueu os olhos, repassando a multidão. Judas percebeu que o olhar de João se demorou entre os escribas e os fariseus, que o observavam com menosprezo e faziam algumas ironias sobre suas vestes e o seu modo de ser. Os olhos do profeta se iluminaram. Levantou João uma das mãos na direção dos fariseus e saduceus e com grande ardor enunciou: Raça de víboras, não é hora de vocês fugirem da justiça divina. A multidão silenciou e os sacerdotes estremeceram. Justo será, continuou João, que vocês revelem o fruto de seu arrependimento, aproximando-se dos que sofrem, já que só esse sinal de amor divino revelará que vocês buscam uma vida nova. Judas estremeceu por dentro. Destemeroso, João continuou diante do espanto de muitos. Não venham até mim, dizendo dentro de seus corações de que vocês são filhos especiais e procuradores de nosso Deus. Pois eu lhes digo que Deus é todo-poderoso, que poderá fazer destas pedras muitos outros filhos dele. Levantou-se um protesto daqueles sacerdotes. Digo-lhes, continuou João, que a justiça divina já está posta na base de todos os corações. E os corações que não produzirem bons frutos serão arrancados e jogados ao fogo ardente da purificação espiritual. Revestindo-se de humildade, João complementou: Eu sou a voz que clama no deserto da indiferença das almas. Preparo tão somente o caminho do Senhor, e endireito os sentimentos dos que se desviaram do genuíno amor ao Criador e ao seu próximo. E João, mostrando as águas do Rio Jordão, esclareceu: Eu inicio os que se arrependeram de seus erros, no simbolismo das águas deste Rio Jordão. Aquele, porém, que virá após mim, esse é mais poderoso do que eu, a tal ponto que nem sou digno de amarrar-lhe as sandálias. Uma breve pausa, e João completou: Ele, somente ele que virá após mim, é quem pode iniciar cada um de nós na vivência com os espíritos superiores. E ele nos provará com o fogo divino que depura nossas almas. Alguns se retiravam de cabeça baixa. Aquele que vem após mim, prosseguiu João, com olhos fulgurantes de compreensão, é que é o cefeiro divino. Ele tem na mão a pá e limpará o campo de nossas almas e recolherá aqueles que podem realmente alimentar outras almas. E os que hoje se negam ao bom trabalho, a esses ele retirará do campo santo, a fim de que primeiro se depurem sob o fogo das provações renovadoras. Judas sentiu-se jubiloso. Este é o homem de Deus, disse para si mesmo. Razão tinha o estalajadeiro. Não poderei falar com Anás ou Caifás, sumos sacerdotes do templo, mas poderia ouvir e falar com João, o profeta. E Judas se ajuntou aos seguidores de João. Diante de João. A noite descia suavemente. Natural era que muitos voltassem para suas casas. Judas, naquele momento, entre outros seguidores de João, aproximou-se daquele que se afirmava a voz que clama no deserto dos sentimentos.
querendo ganhar alguma intimidade. João o fitava, compadecido. João, ensaiou Judas a medo, quem virá após você? O Cristo de Deus, respondeu o profeta. E tenho isso anunciado em alta voz, a fim de que ninguém se confunda, pensando que eu seja o divino benfeitor. E quem é você? Indagou Judas. Sou simplesmente aquele que prepara o caminho para o Senhor. Judas, meio tímido, ousou indagar. E com tão grande missão você gasta seu tempo com o povo? João ensaiou um sorriso. O povo, meu filho, assim como você e eu mesmo, são as ovelhas do rebanho daquele de quem virá a nossa própria salvação. Nada mais justo, portanto, que abramos o coração para acolher os corações dos que sofrem. Que vantagens lhe trazem tantos sofredores? Vantagens, Judas, respondeu admirado João. Não estamos aqui fazendo jogo de troca entre moedas falsas e valores reais da alma. Estamos abrindo as portas de um novo reino para cada coração que sangra angustiado e abandonado pelos falsos sacerdotes. Nisso aproximaram-se algumas pessoas, indagando a João. Que devemos fazer para dar bons frutos? João informou convicto. Quem tem 2 túnicas, dê uma delas ao que não tem nenhuma. E quem tem o que comer, faça o mesmo, repartindo seu pão com quem não tem pão algum. Muitos se afastavam, admirados, quando chegaram alguns cobradores de impostos, atribulados pelo menosprezo a que se sujeitavam, e desejosos de vida mais harmoniosa. João, disse um deles representando os demais, somos publicanos, cobradores de impostos. Mestre, que devemos fazer para ter direito ao novo reino? João os envolveu em terno olhar, dizendo: para que alcancem o direito ao novo reino, não exijam dos que têm de pagar impostos mais dinheiro do que as autoridades lhes ordenaram cobrar. Alguns soldados mais próximos perguntaram: e nós, que somos soldados, que devemos fazer? Não pratiquem nenhuma violência, e não retirem dos outros o que aos outros pertence. Assim, filhos, convém que vocês se contentem com o que vocês já ganham das autoridades governamentais. Judas, entre chocado e surpreso, considerou: como criar um novo reino com esses princípios que você propaga entre as pessoas que o procuram? Onde os recursos para tal empreendimento? Movimentando o tesouro dos sentimentos, informou João, diante da alma de comerciante de Judas que o ouvia. Após mim, virá aquele que trará os princípios do novo reino. Será o grande líder. João remexeu a madeira que ardia, fazendo luz. É o pastor de nossas almas, remendou João. É aquele que vive com o Criador e que descerá aos vales da dor moral para resgatar todas as ovelhas transviadas. Judas levantou-se. Afastando-se ligeiramente, mergulhou no mundo de seus pensamentos, refletindo sobre tudo o que ouvira, e, em seguida, aproximou-se do círculo dos seguidores de João, ficando a ouvir falar das grandes esperanças que viriam quando o Cristo chegasse. Continua no próximo vídeo. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.